verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. No quinto, a ilusão do ego-corpo, segundo parágrafo. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. No meu modo de entender, os impulsos inaceitáveis do corpo são aqueles que nos fazem cometer equívocos. Porque esses impulsos, eles vêm de baixo para cima, daquelas necessidades que nós criamos para o corpo e que depois nos dominam. Né? Seria como se as necessidades do corpo passassem a dominar a mente. Então, lembra da esfinge, que é o corpo de leão e a cabeça de homem, né? E que a cabeça deve dominar o corpo e não o corpo dominar a cabeça. Porque quando nós permitimos que os impulsos do corpo dominem a cabeça, aí pode dizer-se que a gente perde a cabeça. E literalmente é isso que acontece, perdemos a cabeça, porque nos deixamos dominar pelos impulsos do corpo. E esses impulsos, eles podem ser de qualquer coisa, né? Então, esses impulsos, eles estão naqueles 7 pecados capitais, são os impulsos mais fortes, que são a inveja, a gula, a ira, a luxúria, a soberba, são 5. Preguiça. Qual? Preguiça. A preguiça, são 6. A avareza, né? E a avareza, está aí o 7. Né? Então, esses são os impulsos equivocados mais fortes que vêm do corpo. Tá? Então, é isso que eu acho que ele está querendo se referir. Tá? E esses são os principais, ou os capitais, ou os maiores, e aqueles que a gente tem mais dificuldade de sair deles, tornando-se viciosos. Então, o ego se defende de 2 coisas. Ele esconde esses impulsos para a gente não se dar conta que é avarento, para a gente não se dar conta que é preguiçoso. Então, não, é outra coisa. Não, não é isso. E aí ele vai dissimulando e empurrando a coisa para um outro lado, focando, fazendo a gente olhar em outra direção. A mesma coisa ele faz
em se tratando dos pensamentos que vêm de Deus, porque ambos são ameaçadores para o ego. Tá? Porque se nós nos dermos conta que estamos dominados pelos impulsos físicos, a gente vai tentar varrer. Então aquela pessoa que está dominada, ela não se dá conta que está a mensagem de Deus e ele esconde os próprios impulsos inaceitáveis do corpo. Vocês vejam assim, quando uma pessoa está bebendo, aí você diz para a pessoa assim, eu já vi isso muitas vezes, já presenciei. Você está bebendo demais. Né? Não, mas é só socialmente. A pessoa já está alcoólatra para lá, do mais. Não, mas se eu quiser parar, eu paro. Tá? E isso era com cigarro, isso era com álcool, as pessoas não conseguem mais. Então, né? Mas o ego esconde que a pessoa está no vício, parece que a pessoa não consegue aceitar. Não, a pessoa não se aceita, não se aceita, não se aceita. Por quê? Porque é inaceitável até para a pessoa ela se considerar que está dominada pelos impulsos do corpo. E esse é o enigma da esfinge, né? Que a cabeça tem que dominar os impulsos do corpo e não se deixar dominar pelos impulsos que vêm do corpo. E a esfinge está olhando para cima, então é para estar atento às mensagens do céu, para não se deixar dominar pelos impulsos do corpo. E o ego, ele está entre esses impulsos e a cabeça, assim, né? Então ele fica distorcendo o que vem de cima e escondendo o que vem de baixo, para a gente não se dar conta que está sendo dominado por aquilo. É assim que ele funciona. E agora, uma coisa muito interessante a respeito dele. Foi nós que fizemos ele. O ego foi nós que fizemos. Como nós somos a imagem e semelhança de Deus, tudo que nós fizemos, nós tentamos imprimir perfeição. Então, quando nós fizemos o ego, nós fizemos para nos mantermos separados. E aí nós criamos um sistema de proteção para isso não se quebrar. E aí o ego é esse sistema de proteção em ação. Ele protege a gente das mensagens de Deus e protege a gente dos impulsos inaceitáveis dos corpos, né? Do corpo dos corpos, que é a matéria, né, em si, né? Não é os impulsos do meu corpo também somente, porque envolve tudo que é material e nos chama para atender desejos físicos. A exemplo, os 7 vícios, que são os maiores, por isso chamado de capitais, porque quando se fala em capitais, se tem aquela referência antiga de que a capital era a maior cidade, então ela era a capital. Né? Então, por isso se chamam os vícios ou pecados capitais, que são os maiores. Maiores no sentido que maior é a dificuldade para sairmos deles. Nesse sentido, são capitais. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que de fato a ideia de Deus o dissipa. Mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Essa frase, em certo sentido, o medo do ego tem de Deus, é pelo menos lógico, já que de fato a ideia de Deus o dissipa. Acho que aqui já diz tudo, né?
com toda certeza. Passo. Parece que ele está complementando o parágrafo anterior, né? Assim, explicando mais um pouquinho. Mas eu entendi que nesse parágrafo ele diz assim, que o medo de Deus é justificável, né? Porque a ideia de Deus o dissipa, né? Mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido. Eu ainda não peguei isso exatamente. Porque o primeiro ele diz que os impulsos, ele esconde os impulsos inaceitáveis do corpo, tá? Ele esconde, né? A gente tem o impulso para avareza, para ganância e tal. Aí o ego vai tentar enganar a gente, dissuadir que aquilo não existe, né? Tá. Mas como que é essa ideia do medo? O que ele está falando? Eu precisava do exemplo. Que medo é esse que ele fala? Mas o medo do corpo, ele diz assim, o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. E o que não faz nenhum sentido? Não consegui assim. Tá, então vamos ver se a gente consegue. Então assim, o medo de Deus se justifica, porque a ideia de Deus dissipa o ego. Ah. Mas o ego é intimamente ligado com o corpo. O ego e o corpo, eles se confundem. Então por que o ego tem medo do corpo também? Ele não devia ter medo do corpo, mas tem. Por quê? Porque o corpo pode denunciá-lo. E aí a gente se dá conta que isso é ego. E aí, puf, também. Como? A gente começa a trabalhar em outra direção. Mas como, Jorge? Me dá um exemplo. Como? Porque assim, Vai denunciar como que acontece? se nós nos dermos conta dos nossos vícios, que Tá. nós estamos dominados pelos vícios. Tá. Tá? Então, o ego, ele é aliado do corpo, mas odeia o corpo. Por quê? Porque ele sabe que o corpo é o sofrimento também. Ele se aliou com alguma coisa que lhe causa sofrimento. Tá? Por que o ego está aliado com o corpo? Porque é dos impulsos do corpo que ele vive. E não da ideia de Deus. Porque se você aceita a ideia de Deus, o ego se dissipa. Então ele vai dizer assim, até alguém mandou uma mensagem lá do físico, que é bem interessante se a gente olhar um videozinho, se alguém, eu não sei para que grupo foi, mas eu vi hoje, lá daquele físico que é bem conhecido, e é muito interessante as colocações que ele faz, né? Que ele trabalha com a física, ele faz colocações interessantíssimas do lado físico, da versão da física. Então nós estamos numa constelaçãozinha que tem não sei quantos bilhões de estrelas, e o nosso planetinha gira em torno de uma estrelinha, mequetrefe, e isso tudo vai se acabar, né? Então assim, né? E tem mais 200 bilhões de galáxias além da nossa. 200 bilhões de galáxias além da nossa. Tá? Então você acha que Deus ia fazer tudo isso só para você? Então o que ele faz? Então, nesse aspecto, ele pode induzir a pessoa a dizer que Deus não faz sentido. Não faz sentido acreditar em Deus. Tá? Então, por quê? Porque tu não é nada, tu não faz sentido nenhum, porque tu é uma espécie, ainda dentro desse planeta, tu é uma espécie entre as 3 milhões de espécies conhecidas, sendo que a ciência aceita que tem 30 milhões, então tem 27 milhões que ainda não foram identificadas, as espécies desse nosso planetinha de nada, onde você é nada. Tá? E você acha que Deus está se importando contigo? Entre 6 bilhões de uma espécie, entre 30 bilhões de outra espécie que está num planetinha de nada, circundando uma estrelinha de nada, numa galáxia entre 200 bilhões de galáxias. Então, que bobagem pensar em Deus, acreditar em Deus, sabe? Então, pode induzir a pessoa a acreditar que isso é bobagem, sabe? Então a mensagem de Deus, tu vai ficar ouvindo essa mensagem. Eu não estou dizendo que ele falou isto, estou dizendo que pode induzir a mente
Há uma descrença de tudo. Então eu não sou nada, né? Eu sou só um entre não sei quem, né? E até ele brinca no final, né? Que uma pessoa chegou para ele, sabe com quem está falando? Ele disse, senta aí, se tu tem tempo que eu vou ter tempo. Estou falando com 1 entre 6 bilhões de humanos, que é uma espécie que vive num planetinha de nada, que fica circulando uma estrelinha de nada, numa galáxia de nada, entre 200 bilhões de outras galáxias, aproximadamente, que é o que a gente acha que tem, né? E tu acha que é o quê? Grandes coisas? Então, por quê? Isso diminui, tenta diminuir o valor da mensagem de Deus. Então, isso desqualifica você. E desqualificar você, e se você é o filho perfeito de Deus, é como desqualificar o próprio Deus. Então, tu não é nada. E se tu é o reino dos céus, tu é o filho perfeito de Deus, e alguém diz que tu não é nada, fisicamente, o teu corpo faz parte de espécies, mas tu não. Então a tua mente, ela está num corpo físico. Mas a mente de um pássaro também está presa a um corpo físico. Então, nós nos prendemos ao corpo porque nós achamos que o corpo é quem tem valor e odiamos o corpo porque estamos presos nele. É assim que o ego vê. Porque eu estou preso nesse corpo, esse corpo me limita. Então eu tenho que esconder todos os impulsos que vêm do corpo. E tenho que distorcer e esconder a mensagem de Deus. A única coisa que o ego não pode fazer é negar a mensagem de Deus. Isso não há como. Então, se trabalha, então quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou? Se colocado dessa maneira, tu não é nada. E isso estimula o quê? Uma anulação da mensagem de Deus, uma distorção da mensagem de Deus. Agora, eu gosto muito dessa pessoa, que é esse cientista, porque ele diz coisas muito interessantes. Porque ele coloca a física de uma maneira bem humorada, bem legal. Agora tu tem que saber interpretar isso. Né? Quando fala dessa maneira, tu não pode se deixar induzir a que você é reduzido a pó. Porque você não é pó. Pó é o corpo. O corpo é pó e o pó voltará. Mas tu és espírito, tu és o reino do céu. Mas a tua mente se prende ao pó. Porque é isso que tu valorizas. Então tu valoriza o corpo. Mas o corpo é transitório, ele é pó, o pó vai voltar. Tu não, tu volta para a luz, tu volta para Deus. Se a gente deixar de acreditar em Deus, tudo mais perde o sentido. Aí é assim mesmo. O que tu é? Se tu deixar de acreditar em Deus, tu é nada. Tu é exatamente essa colocação. Tu é coisa nenhuma. Tu é entre 6 bilhões e 400 milhões de uma espécie que nós chamamos Homo sapiens, que habita um planeta onde tem 30 milhões de espécies. Então, entre 30 milhões de espécies, tu pertence a uma, e essa uma tem 6 bilhões de pessoas habitando o planetinha. E esse planeta é nada diante de todo o universo. E tu ainda acha que é alguma coisa? Nada. Então, Então, o que eu estou fazendo aqui? Para que serve? Se tu olhar por esse aspecto, se tu tirar Deus, deixar Deus à parte, tu não é nada. Tá? E se tu aceitar ideias de Deus, tudo isso é nada. E é isso que o ego não pode admitir, que tu aceita a ideia de Deus. Porque senão tu vai dizer que o ego é nada. Porque o que é o ego? O ego é eu querer levar vantagem. O ego é eu querer as coisas só para mim. O ego
é tudo que é relacionado ao egoísmo, ao egocentrismo. Para mim primeiro, só para mim, eu que sei, eu que tenho razão, eu que acho certo. Isso ele coloca também. Você acha que o teu jeito é o único jeito certo? Isso é ego. Você acha que só você que sabe das coisas? Diante de todo esse universo? Isso é ego. Então, ele faz essas colocações também. Então, é só para nós interpretarmos da forma que isso seja a nosso favor e não contra nós. Então, como que eu posso pensar que eu não sou nada? É só excluir Deus. E aí o ego vai dizer, então viva para os impulsos do corpo. E aí a pessoa vai viver só isso, vai pensar que é isso. Ah, não, o que eu tenho que fazer é isso, eu tenho que viver todos os impulsos do corpo. Tá? E não vou dar nada para ninguém, e vou pegar tudo para mim, e aí é a luxúria, e aí é a avareza, e aí é a ira, e aí é a inveja, porque o outro tem e eu não tenho, e é a preguiça, porque eu não vou me esforçar para ter as coisas. E aí tu vai nessa direção. Tá? Então, aí você... O ego, então, ele não quer deixar você perceber que está dominado pelo corpo, porque senão você também não vai aceitar isso. Quando você se sente nesse estado, ou você entra em depressão profunda, tá? Porque tudo mais perde o sentido, tá? E isso às vezes é motivo de suicídio, que a pessoa não vê mais sentido em nada. Se vê dominada por uma situação pelo qual ela não consegue controlar e não tem nada que lhe segure em lugar nenhum, porque a ideia de Deus está excluída. Mas se tu pegar a ideia de Deus, o ego, fim. Tá? E se tu se der conta que também está dominado pelos vícios, vamos pegar isso como exemplo, pelos impulsos do corpo, como ele coloca aqui, ele não coloca vícios, né? Inaceitáveis do corpo, porque nem tu aceita isso para ti mesmo. Né? Então, tu também pode dar cabo de si mesmo, no sentido físico. Só do físico, porque da mente não. Né? E aí, o ego acha que ele vive do corpo e se alimenta dos impulsos físicos. Mas tu não pode saber que ele está se alimentando de você. E tu não pode aceitar a ideia de Deus. Então, o ego também passa trabalho. Você comentou na reunião passada, Jorge, que há entre aspas, uma disputa parelha entre o ego e a espiritualidade, né? Que 24 horas, cada um tenta puxar você para o seu ladinho, né? Uhum. Há momentos na vida, a vida da gente é uma oscilação constante, então. Porque ou de repente você embarca no ego, ou de repente você embarca na espiritualidade e assim vai, ou não. É assim mesmo. E um espírito assim, uma pessoa que estaria com o ego assim, completamente... Do ego. Não, fora do ego. É o A santo. Teresa de Calcutá? A gente acha que sim. Tem exemplos. Por isso que a igreja tem os homens, as pessoas santos, a igreja católica. Sim. Tá? Então, o que são os santos e as imagens dos santos que tem na igreja católica, por exemplo, que não é só na igreja católica, em todos os lugares tem imagens, embora alguns neguem as imagens, né? Mas para que servem os santos? Esta pessoa alcançou a santidade ou a sanidade. É uma pessoa que conseguiu esse estado, tá? Que ele transcendeu o ego. Tá? E ele entrou na sanidade, porque o ego é totalmente insano. Porque se você pensar, né, uma pessoa enganando a outra para levar uma vantagem, é uma insanidade, essa pessoa não pode. Isso é insano. Né? Uma pessoa ameaçando a outra, uma pessoa perseguindo a outra, uma pessoa negando a outra, uma pessoa ferindo a outra.
Isso não pode ser uma coisa saudável, e se não é saudável, não é são, então é insano. Né? Então, a pessoa que consegue alcançar um estado mental em que encontra a paz de Deus, isso é santidade. Isso é a realidade do reino. Né? Então é a realidade perfeita do reino do céu. Né? Então, Buda, talvez também dizem que Buda alcançou esse estado. Né? Eu acho que sim. Né? Mas tem pessoas que podem dizer que não, Buda, você não conheceu Buda, você não sabe o que ele aprontar. Por quê? Isto é a voz do ego querendo desqualificar, como ele coloca aqui, a mensagem de Deus. E isso vai ter sempre. Aí tu pega Jesus, né? E aí tu pega todos os santos da igreja. Todos eles, quando você olha para a imagem do santo, você lembra da santidade e tem um modelo. Por isso que tem a imagem, porque nós somos feitos à imagem. Né? Nós somos uma imagem. Por isso que quando uma pessoa vai lá e quebra uma imagem, né, num ritual qualquer, né, quebra uma imagem do santo, ele está negando a santidade, está negando uma imagem, e como ele também tem uma imagem, basta se olhar no espelho para ver se tu não tem uma imagem. A imagem que é feita de barro, tá? O teu corpo também é feito de barro. Então qual é a diferença? O teu corpo é animado e aquela imagem não. Tá? Aquela imagem representa uma pessoa que alcançou a santidade e a minha, a de uma pessoa que está tentando alcançar. Então se eu quebro uma imagem para mostrar a negação à imagem, eu estou negando a mim mesmo. Por que que eu tenho que negar a imagem do santo na minha igreja? Porque eu não tenho nenhum santo na minha igreja. Então as pessoas vão lá e dizem, mas quantos santos tem na tua igreja? Nenhum. Ah, então tua igreja não é boa porque não conseguiu santificar ninguém. Da forma que vocês estão negando. Aí o que tem que fazer? Tem que negar a santidade. Não, isso é bobagem, isso é besteira, isso não existe. Se vocês olharem nos escritos antigos, orientais, então tinham os mestres e os seus discípulos. Por que que um discípulo procurava um mestre? Porque ele queria se iluminar. E o mestre era aquela pessoa que representava para o recém-chegado discípulo a possibilidade de transmitir-lhe, de mostrar-lhe o caminho para que ele conseguisse a santidade ou a iluminação, o estado real. Alcançar o estado real. Então a pessoa olhava, e na Índia é assim. Então na Índia, você está andando na rua e de repente uma pessoa diz, se eu seguir esta pessoa, eu acho que com ele eu vou conseguir aprender o caminho para o céu. E aí começa a andar atrás de você, você tem um seguidor. Quando eu estive no Butão, teve um tailandês que queria me seguir. Quer dizer, não, mas lá no Brasil não funciona assim. Ele queria me seguir. Tá? Então, o que acontece? Tá? Aí se perguntava lá para os mestres, mas o teu mestre já iluminou quantas pessoas? Quantos santos essa igreja ou essa escola já alcançou? Quantas pessoas conseguiram se santificar seguindo este ensinamento ou este método? Então você vai lá numa igrejinha recém-formada, né? E o cara diz, não, ainda não conseguimos santificar ninguém. Então o teu método não é bom. Não, ele é bom. É que essa besteirada de santo é que não serve para nada. Ele tem que negar a santidade. Porque ele não tem um santo. Só que quando ele quebra a imagem, ele esquece-se de si mesmo, que ele também é uma imagem de barro, corpo de barro. Né? Então eu tenho um amigo, por exemplo, que ele vinha aqui na loja e dizia, Jorge, mas para que tanta imagem? Eu dizia, mas lá, passei outro dia lá na frente do centro que você trabalha lá,
E tinha imagem lá em cima daquele balcãozinho lá das palestras. Eu vi lá de fora uma imagem. Não tem, porque não tem, que não tem. Tem assim, a imagem do cara que estava dando a palestra. Ah, mas isso é outra coisa. Não é uma imagem de uma pessoa. Não importa se é animada ou inanimada. É uma imagem. E eu já vi lá pendurado na parede uma foto lá do Bezerra. Ah, mas isso é diferente. Não é. A imagem ela pode ser tridimensional, que aí você faz uma imagem de barro, ou ela pode ser uma foto. Que tu vê ele numa dimensão só, embora ele pareça uma perspectiva de duas dimensões, né? Mas é uma imagem. Você não pode. Tudo aqui é imagem. Tudo aqui é imagem. E um dia veio uma pessoa de uma igreja evangélica aqui e disse, pois mas não sei o que, mas vocês têm imagem. Eu digo, e vocês lá não têm imagem, né? Nenhuma. Mas vocês têm imaginação, né? Então vocês ficam imaginando como é Deus, como é a pessoa, como é o céu. Então, só falta materializar a imagem que você imaginou. E tornar aquilo consciente. Então, essa complicação da negação das imagens, você tem que entender assim. Primeiro, a imagem, acreditar que as imagens são reais é um erro. Porque elas não são. Nem a tua imagem do corpo é real, nem a imagem do santo que está lá é real. A imagem não é real. Por quê? Porque o que é real é eterno e o teu corpo não é. E nem aquela imagem que se faz de barro, que é inanimada de um santo ou de qualquer coisa. Também não é real. Porque não é eterno, não é para sempre. Que vai tudo virar pó um dia. Então, se não é real, é um erro acreditar na realidade das imagens. O erro número 2 é negar as imagens, porque elas estão aí. Você vai negar que o meu corpo está aqui? Não. Como é que eu vou negar que você tem um corpo que está aí? Como é que eu posso negar esse tapete? Como é que eu posso negar essa almofada? Como é que eu posso negar esse controle? Não tem. É o erro número 2. Então, qual é o ponto que se trabalha? Não, você não pode investir nas imagens a ponto de acreditar que aquilo é o teu propósito. Então, tudo isso serve para a nossa utilidade. Para que serve isso? Para ligar e desligar o ar-condicionado. Então, isso tem utilidade. Mas não que eu vou valorizar essa imagem como se isso tivesse realmente algum valor que transcenda o próprio objeto. Não. Mas é útil? É. O celular é útil? É. A imagem do santo é útil para nos lembrar da santidade? É. E o modelo? Então, como que o Francisco conseguiu alcançar esse estado de sanidade? Ora, ele se envolveu com a natureza, com os animais, com as plantas, né? Demonstrou todo o amor. Ele conseguiu alcançar o amor através desse contato. E outra pessoa, como que conseguiu? Cada santo da igreja tem uma história, como que ele conseguiu alcançar o estado de amor, de sanidade ou de santidade absoluta. Então, agora, quando a pessoa vai lá e fica presa na imagem, achando que a imagem vai lhe conceder o milagre, esse está vendo de modo equivocado a imagem. Tá? Porque você pode ver do jeito que quiser. Então, esta é a ideia. Agora, quem alcançou? A gente acha que a Madre Teresa, sim, que Buda, né? A gente acha que o São Francisco, a gente acha que o Chico Xavier, a gente acha que o Gandhi, né? E tantos, e quantos que nem ao menos foram santificados pela Igreja Católica formalmente, ou por uma instituição religiosa. E tantos que passam por aí anônimos, e chegam a um estado de amorosidade plena. Isso é santo. Mas como eles não estão lá dentro de uma instituição religiosa que
trabalha para mostrar para as pessoas que tem mais uma pessoa alcançou a santidade desta maneira. Então são inúmeras. Aí o que você faz? Você diz, puxa vida, eu gostei como essa pessoa fez para alcançar a santidade. Eu vou seguir esse modelo. Eu vou fazer isso também. Como que tal pessoa alcançou esse estado amoroso? Ele rezava dia e noite. Eu vou rezar dia e noite. Como que aquela pessoa alcançou esse estado amoroso? Fazia yoga. Vou fazer yoga. Como que essa pessoa alcançou esse estado amoroso? Ele foi meditar embaixo de uma árvore o Buda, né? Diz que alcançou meditando embaixo de uma árvore. Como chama a árvore? É árvore de Bó. O nome científico é Bombax. E para quem quiser seguir esse exemplo, aqui na Praça Pereira Oliveira tem uma. É só sentar ali embaixo e meditar até se iluminar. Pode ficar sentado ali. Se alguém de vocês escolher, de vez em quando a gente leva lá um copinho d'água, um pedacinho de pão, uma frutinha. Tá? Pode ficar lá, não precisa sair de lá. Tá? Fica meditando lá até alcançar a iluminação. Tá? Então, a ideia é essa. Né? Agora, é possível? Claro que é. Está cheio de exemplos. E para isso servem as imagens dos santos. Para dizer que sim, é possível. Tá? Sim, é possível. Então, se é possível, eu também posso. Agora, o que diz o ego? Isto não é para ti. Dia e noite, o ego fica dizendo bobagem. Isso não é para ti. Imagina você, um santo. Imagina você alcançar a iluminação. Capaz. Deixa de ser bobo. Vai para a praia, vai tomar um shopping. E aí, manda a pessoa em outra direção. Ele diz, eu estou viciado em tomar chopp na praia. Não, você está indo só tomar um choppinho, não é nada disso. Vai lá, toma outro. Então o ego passa muito trabalho, acho que mais que o Espírito Santo. Porque ele tem que estar convencendo a gente de que Deus não existe e distorcendo as mensagens de Deus e ainda escondendo os impulsos inaceitáveis para aceitar. E o pior, ele sabe que o corpo vai morrer. Sabe? Vai virar pó. E como ele se julga aliado ao corpo, ele acha que então a morte do corpo é o fim de tudo. Então ele tem que odiar isso. Então é uma relação, como se diz, de amor e ódio. Né? Porque ao mesmo tempo ele tem que se segurar no corpo, ele odeia o corpo, porque todo o investimento que ele faz no corpo está perdido. Está perdido. É como você investir numa empresa que está falindo. Sabe, não, mas eu vou botar meu... o banco investimentos está indo à falência. Tá? E aí você vai lá e põe todo o dinheiro que você tem lá no banco. Não, mas eu vou investir nesse banco, porque se eu investir nesse banco, aí você põe tudo que você tem naquele banco. E o ego faz isso. Porque o corpo e os impulsos do corpo é a sobrevivência dele. Mas ele sabe que por mais que ele invista aquilo, não tem jeito. O corpo vai morrer. Então tem que odiar. Eu te odeio, sabe? Mas não vivo sem você. Tem casos de casamentos que são assim. Né? Eu não consigo viver sem você. E te odeio por isso. Então, o ego é isso, sabe? O ego é esse tipo de relação que existe na nossa mente. Nessa mente dividida onde ele habita. No andar de cima é o espírito. Então, qual é o esforço que a gente tem que fazer para manter a nossa energia no andar de cima? Então, é esse esforço consistente que faz a gente vir aqui uma vez por semana. É esse esforço consistente que faz a gente investir nisso. É esse esforço consistente que faz a gente, além de vir aqui, de alguma forma, não deixar só nessas 2 horas que estamos aqui, estender esse nosso trabalho em casa. Então, vou entrar lá na internet e
vou assistir o vídeo de umas reuniões que eu não fui, que eu não tive, ou vou assistir de novo essa reunião que eu achei interessante, ou aquela outra que eu já nem lembro mais, tá, do que foi tratado. E aí, isso é o que nós temos que fazer para quê? Para nos mantermos mais no andar de cima. Eu já falei aqui, quem vai lá para os países budistas, principalmente, né? Na Tailândia eu não fui, mas a gente foi no Butão, a gente foi no Nepal, em Katmandu, né? Na Índia. Né? Aquelas pessoas, os monges, andam na rua com o livro deles na mão, rezando o tempo inteiro. Para quê? Para não deixar a cabeça vazia, para ela não ceder aos impulsos inaceitáveis do corpo. Senão, agora, peraí, não, agora vou fazer. Aí você fica lá, né? E aquele pessoal que fica lá com o japamala, né? Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, o dia inteiro. Os árabes também ficam lá com o tasbih, né? O tempo inteiro com aquilo na mão, rezando. Para quê? Para não deixar a mente baixar de nível. Então a oração é o veículo dos milagres, ela coloca a gente no andar de cima. A oração, os estudos dos livros sagrados, e é isso que as pessoas então que querem, eles fazem um esforço consistente maior, onde elas acreditam naquilo. E investem nisso. Então, dizem, onde está o teu investimento, está o teu coração, e é assim mesmo. Então, por isso que nós estamos investindo o nosso tempo e o nosso dinheiro nisso que estamos fazendo aqui. Enquanto acreditamos nisso, vamos continuar investindo. Se tu para de acreditar, tu deixa de investir. Se tu não acredita, tu não investe. E é assim. 4. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para o seu lar. É aí que a mente passa a ser de fato aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Você já adiantou o que está escrito aqui, na parte do que o ego odeia o corpo, por que ele odeia o corpo. Então, uma das artimanhas do ego é tirar a consciência das coisas, para a gente não questionar e para ver que isso perde a lógica. Se tu entrar na lógica, daí tu questiona a validade dessa jogada do ego, né? Então ele trabalha com essa... Eu entendi que ele trabalha com esse jogo, com essa jogada, de manter a gente inconsciente, de não deixar a gente consciente do que está acontecendo, desse jogo. Tá? Então é isso mesmo, sabe por quê? Porque o ego, ele busca a sobrevida dele.
Então, se nós tivermos consciência das coisas, nós vamos questionar. Então ele tira isso do nível do questionamento, para que a gente não possa encontrar as respostas. Enquanto a gente não tem respostas, ele nos domina, né? Ele usa a fragilidade do corpo, né? E depois, eu não me lembro se quem passou aquela mensagem lá do físico, das galáxias, foi para o Grupo Milagres, ou se foi para outro grupo que eu tenho no WhatsApp. Se não foi, eu vou repassar para o Grupo Milagres, vocês vão ouvir, e aí vocês vão ver que é bem assim. Ele tira, ele diz que tu não é nada. Tá? E aí, mas onde eu vou buscar proteção? Aqui comigo. Né? Mas ele odeia o corpo, embora ele tenha que morar no corpo, porque ele sabe que o corpo também não é seguro. Então, o único jeito da sobrevivência do ego é fazer esse jogo, essas artimanhas. Tá? E isso é a única solução que o ego encontra. Esse livro, ele vai desmontando o ego na nossa frente, para que a gente possa reconhecer da forma como ele foi feito. Esse é o trabalho que o livro faz, né? E juntamente com isso, ele mostra como é estarmos no espírito. Ele mostra a segurança do espírito e mostra a insegurança do ego. Ele mostra a santidade do espírito e mostra a insanidade do ego. E aí ele pega o ego e vai desmontando. Antigamente, uma bomba, tinha aquelas bombas relógio, né? Ela era construída, aí botavam um relógio despertador, né? Para despertar a tal hora, quando o relógio despertasse, juntava um fio com o outro, lá não sei o que, explodia a bomba. Né? E aí, para desmontar uma bomba daquelas, o cara tinha que entender muito de bomba, né? Para saber qual fio ele tinha que cortar, porque se ele cortasse o fio errado, e quem fazia a bomba ia fazer de tudo para a bomba, para o cara que ia desmontar a bomba não acertar, para explodir junto com a bomba, se alguém tentasse desmontar, né, aquele sistema lá de fios e não sei o que, não sei o que eu não sei como é que é. É como eu ouvia em fotos, ou em vídeos, ou no cinema, ou ouvia dizer que era assim, porque se cortasse o fio errado, a bomba podia explodir. Tá? Então, da mesma forma que uma pessoa era treinada para desmontar uma bomba, tinha que conhecer cada funcionamento possível, tá? Nosso ego é uma bomba que nós temos que aprender a desmontar. E ele fala, por que eu vou desmontar a bomba? E ele diz, porque sem a bomba tu vai viver em paz, tu vai estar livre desta bomba, né? Tu vai viver com segurança, com alegria, com felicidade, né? E essa bomba aí, tu sabe que a qualquer momento vai explodir, ela fica te incomodando. Uma vez que eu estava indo para o Egito, eu estava aqui na loja, e uma pessoa que estava no balcão disse, eu não vou lá para aquela região, lá tem muito homem-bomba. E estava aquela coisa de homem-bomba lá, que tinha muito homem-bomba mesmo naquela região, né? Aí uma outra moça que estava do lado, aqui também tem, eu namoro com um. Então, homem-bomba é o que não falta. Então é assim, o ego é isto. Sabe? Licença um minutinho. Claro. Aqui diz assim, o corpo é o lar do ego por sua própria escolha. Ok. Mas o que ficou, assim, que eu não consegui entender de fato é a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é seu melhor argumento de que tu não pode ser de Deus. Porque o corpo padece, morre, daí não pode ser de Deus? Isso, porque o que de Deus é eterno. Tá?
Então, mas na própria escritura está escrito lá, lembra-te, e agora nós estamos aproximando do carnaval. E depois do carnaval tem a quarta de cinzas. Quem conhece o ritual da Igreja Católica, na quarta-feira de cinzas, o padre pega uma cinza e põe aqui nesse terceiro olho aqui, que dizem que é a nossa conexão com aquilo que transcende a vista física, né? E diz assim, lembra-te que tudo que é o pó voltará. Tá? Lembra-te que o corpo é pó e ao pó voltará. Que é para a gente se lembrar de que o corpo é do pó e o pó voltará. Que o corpo não é de Deus. Mas o ego, então, ele se identifica com o corpo e faz tu acreditar que tu é o corpo. E aí ele faz a negação de Deus. Ah, se tu fosse criação de Deus, então tu não ia morrer nunca. Porque Deus diz que tudo que ele faz é eterno. Né? E aí ele fica pregando a discórdia na nossa mente. Para a gente não acreditar nem numa coisa nem na outra. Porque o corpo é vulnerável e frágil. Mas você não é. Porque podem ferir teu corpo, mas não podem ferir tua mente. Podem matar teu corpo, mas não podem matar a tua mente. Que não está no corpo. A mente transcende o corpo. Mas se tu colocar assim, mas então onde está a mente? A mente, de certa forma, está no corpo ou no espírito. A tua está mais tempo aonde? Aí depende. Aí é que está a questão. Aonde tu coloca teu investimento. Porque a gente diz que a mente, a alma e o coração é a mesma coisa. Então por isso se diz. É a mesma coisa que dizer, onde está a tua mente, está o teu investimento. Porque tudo que termina com mento é mente. Tá? Então investe a mente. O que é investimento? Vestir e investir é vestir dentro. A mente. E colocar a tua mente naquilo. Isso é um investimento. Então, quando eu acredito que alguma coisa vai me dar algum ganho, o que eu faço com o meu dinheiro? Vou investir nisso. Isso é um investimento. Porque o dinheiro é simbólico. Porque ali, onde você coloca o teu dinheiro é onde você acredita. Isso é o teu investimento. Então, se você coloca o teu investimento aqui para participar do Grupo Milagres, é porque você acredita nisso. Você acredita que é aqui. Hoje uma pessoa me disse, Jorge, eu acredito no curso em Milagres. Por isso que eu coloco meu investimento nele. Então, naquilo que a pessoa não acredita, ela não coloca. Olha, você pode tentar me vender aqui um alho, tá? Por R$1. Se eu não quero, se eu não acredito que o alho é bom para mim, não vou comprar. Tá? Mas se eu acredito que o alho é a minha salvação, aparece uma pessoa com alho, o alho vai te salvar. Eu digo, mas era isso que eu estava esperando. Quanto é? É 1 milhão esse alho. Eu pago. Se eu acredito que aquilo é a minha salvação. Então, o nosso investimento, aquilo que nós investimos com o nosso dinheiro, é naquilo que nós acreditamos. E isso pode ser numa igreja, numa instituição, num grupo. Isso é investimento. Então, eu vou investir meu dinheiro na poupança porque eu acredito que lá eu vou ganhar alguma coisa com isso. E o que eu vou ganhar investindo na poupança? Eu vou ganhar juros, correção monetária. Para que fazer com esse dinheiro? Para comprar alguma coisa que me dê uma alegria. Muito bem. Aí tu compra uma coisa e ela quebra. Pronto, acabou tua alegria. Então, eu digo assim, eu coloco meu investimento aqui no curso em Milagres, porque eu tenho certeza que isso vai me dar alegria. E essa alegria não quebra. Porque aquilo que eu alcanço aqui, não quebra, não termina, não acaba. Então, mais vale essa alegria que eu conquisto aqui, ou a alegria que eu acredito que eu vou conquistar comprando uma bicicleta. A bicicleta eu já sei que acaba. Então ela pode me dar a sensação
de alegria. Tá? Mas ao mesmo tempo, eu odeio a bicicleta, porque eu sei que ela vai acabar, ela vai estragar, ela vai pifar. E essa é a relação do ego com o teu corpo e com os corpos físicos. Como sabe que tudo é vulnerável, ele se aproveita da vulnerabilidade para te conquistar, tá? Para te manter prisioneiro. E aí nós vamos nessa. Tá? Mas a alegria que vem do Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito da alegria, isso não tem como acabar. Isso não termina, isso não vira pó. Né? E isso o ego tenta distorcer, tenta esconder. Olha, se isso fosse verdade, né, então o teu corpo não ficava doente. E é por isso que muitas pessoas, elas vão procurar essa coisa de Deus na cura de uma doença do corpo. Olha, vem aqui que eu curo teu corpo, porque daí você é um filho de Deus. Não adianta nada, porque a pessoa cura o corpo, né? Me disse uma vez uma pessoa aqui que tem um centro de cura, né? Que disse que as pessoas iam lá porque estavam com o pulmão estourado, que não conseguiam mais respirar, tanto que fumaram na vida. E aí conseguiam lá fazer uma cirurgia espiritual, não sei o que, pronto, o pulmão está funcionando de novo. O que a pessoa fazia quando saía de lá? Fumar. Passava no bar para comprar um maço de cigarro. Mas que bom, agora eu posso fumar de novo. Então, curar o pulmão é isto, sabe? Então isso não curou a pessoa. Por isso, nesse livro, em algum trecho, Jesus diz assim, tem pessoas que curaram as doenças, mas não ressuscitaram os mortos. É esse o significado. Tá? Que não adianta curar a doença se a pessoa continua morta, se ela continua no vício, se ela não curou a mente. Né? Então nós temos que curar a nossa mente da tristeza, do sofrimento, de tudo isso. E isso não acaba. Então por isso que quando eu coloco o meu investimento, e aonde nós investimos aqui, com certeza a gente vai alcançar o resultado. O dinheiro que eu invisto no banco, eu não tenho certeza de nada. Lá eu tenho uma possibilidade de ter lucros. Aqui eu vou ganhar sempre. Então esse aqui é o meu melhor investimento. Não tem investimento melhor do que esse. Eu não estou me referindo, então é o curso em milagres, outras coisas, não. Não. Qualquer outro método que te leve nessa mesma direção é um bom investimento. O curso em milagres é um entre milhares de outros métodos. Eu gosto do curso em milagres. Por isso eu estou aqui. E acredito nele. E aqui está o meu investimento. Como está o de vocês nesse momento também? Não, graças. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo.